Capítulo 3 O segredo de ouvir. Quando Deus resgatou o povo de Israel do Egito, através do Mar Vermelho até o Monte Sinai, ele apareceu à nação como um fogo visível na montanha e falou com uma voz audível de trovão. A experiência foi tão incrível que subjugou os israelitas, que acabaram pedindo a Moisés que fosse até Deus e falasse em nome deles. O salmista descreveu esta cena com uma frase muito incomum. Salmo 81, 7. Do esconderijo, lugar secreto, dos trovões lhes respondi. Deus considerou a convocação no Monte Sinai como um encontro no lugar secreto com seu povo. Ele os chamou à parte, em uma montanha no deserto, para falar com eles e lhes dar seus mandamentos. Deus sempre menciona que o lugar secreto é um lugar onde nos responde e fala conosco. Às vezes, ele até nos apreende com sua incrível voz de trovão. Não há nada mais glorioso em toda a vida do que ouvir sua voz. Deus sempre desejou ter esse tipo de relacionamento íntimo com seu povo, em que eles ouvissem a sua voz e respondessem devidamente. Fechamos a porta de nosso lugar secreto e assim podemos fechar todas as vozes que nos distraem e sintonizar nossos corações com a única voz que desejamos ouvir. O esconderijo do trovão. Que descrição incrível do lugar que separamos para estar com nosso Senhor. Algo profundo aconteceu dentro de mim no dia em que o Senhor me mostrou a palavra mais importante da Bíblia inteira. Eu estava fazendo um intenso estudo sobre os ensinamentos de Jesus e fiquei repentinamente impressionado com a frequência com que Jesus falava sobre a necessidade de ouvir. Como exemplo disso, podemos ver que ele gritou em Mateus 13:9: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Suas palavras me atingiram como um trem de carga. Eu percebi que tudo no reino depende de ouvirmos ou não a palavra de Deus. O Espírito Santo começou a me mostrar aquela verdade do início ao fim da Bíblia. E repentinamente, concluí que a palavra ouvir é a mais importante das Escrituras. Os mais importantes tesouros do reino são baseados na necessidade de ouvir a Deus. Quando Deus me revelou esta verdade, na mesma hora desejei sublinhar cada ocorrência da palavra ouvir em minha Bíblia. Meu paradigma de modo de viver no reino foi radicalmente realinhado, porque fui despertado para o fato de que tudo muda quando ouço algo de Deus e ajo segundo essa palavra. Essa é a fonte da vida eterna. Essa é a nascente do poder e da autoridade do reino. Essa é a fonte da sabedoria, da compreensão e da direção da vida. Nada pode substituir a confiança e a autoridade provenientes de ouvir a Deus. Ouvir a voz de Deus tornou-se uma busca singular do meu coração. A única busca que por si só satisfaz o grande anseio de meu coração. Por este motivo, eu defendo incisivamente uma vida de oração que, em grande parte, seja constituída pelo silêncio. É um grande deleite conversar com Deus, mas é ainda mais emocionante quando Ele fala conosco. Descobri que Ele tem coisas mais importantes a dizer do que eu. As coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Quando eu falo, nada acontece. Quando Deus fala, o universo passa a existir. Portanto, o poder da oração se dá não em convencer a Deus sobre minha agenda, mas em aguardar para ouvir a agenda dele.
Eu não quero de maneira nenhuma passar a impressão de que ouvir a voz de Deus é minha experiência diária no lugar secreto. Longe disso. A maioria das vezes eu saio com desejos não atendidos, iniciativas não recompensadas, orações não respondidas, aspirações não realizadas, esperanças adiadas e compreensões incompletas. Mas então surge um daqueles dias. Você sabe do que eu estou falando. Quando o céu se inclina e Deus fala uma palavra diretamente ao meu coração. Ele sopra sobre uma parte das Escrituras e personaliza seu significado com precisão para as minhas insignificantes necessidades. Oh, que glória! Esse momento vale toda a busca dos dias anteriores. Eu perseverarei em meses de silêncio, se ele assim desejar, para ouvir uma única palavra criativa de sua boca ao meu espírito. Minha função no lugar secreto é ouvir tudo o que Deus possa querer dizer. Ele não falar comigo, meu tempo gasto em silêncio para ouvi-lo não será inútil, não será em vão. Eu não perdi algo nem deixei de me conectar. Eu fiz minha parte. Isso é tão importante para mim que eu me coloquei na posição de ouvinte se ele não falar comigo. Tenho consciência de que houve dias em que não ouvi a palavra de Deus claramente ao meu coração, porque não estava ouvindo no momento em que ele estava falando. Percebi então que não posso impor a Deus o que falar ou quando falar, mas posso me posicionar no lugar secreto e assim, quando ele decidir falar, eu estarei ouvindo. As Escrituras dizem no Salmo 95:7, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Portanto, ouvir a voz de Deus é, em grande parte, uma questão de vontade. Você deve decidir ouvi-lo. Fazemos essa escolha ao separarmos tempo para ouvi-lo em silêncio. Ouvir é algo que devemos fazer hoje. Está escrito se, porque ouvir a voz de Deus é condicional, com base na condição de silenciar nossos corações para ouvi-lo. Todos nós queremos que Deus ouça nossas orações, mas ele disse em Zacarias 7:13, quando eu o chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Deus está dizendo, quando eu falei, vocês não me ouviram. Portanto, quando vocês falarem, eu não ouvirei vocês. A conclusão é que, quando ouvimos a voz de Deus, ele, por sua vez, ouve a nossa voz. Oh, como eu posso falar deste segredo maravilhoso de forma mais articulada? Como posso tornar isso mais simples? Ouvir a Deus é o segredo mais apreciado do lugar secreto. Não acredite nas mentiras do inimigo. Ele é capaz de dizer que você não pode ouvir a voz de Deus. Nada poderia estar mais longe da verdade do que isso. Jesus falou a respeito de si mesmo, em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você pode ouvir a voz de Deus. Interrompa todos os seus afazeres. Retire-se para algum lugar. Ouça e o aguarde. Aguarde até que ele deseje se comunicar com você. Quando estamos posicionados para ouvi-lo, é muito comum sermos bombardeados com pensamentos sobre tudo o que precisamos fazer em nossa rotina diária. Uma sugestão prática: leve um caderno de anotações para o lugar secreto e anote as coisas a serem feitas, à medida que interromperem seu estado de ouvinte.
Em seguida, você poderá tirar esses pensamentos da cabeça e manter seu foco onde deseja, sabendo que não se esquecerá desses detalhes posteriormente. E sinta-se encorajado com o fato de você não ser o único que considera ouvir uma disciplina muito difícil de ser realizada. As melhores conquistas em Deus são sempre difíceis de serem obtidas. Prepare-se para fazer da disciplina de ouvir a busca de sua vida inteira. Com o tempo, ela se tornará cada vez mais e mais fácil. Vamos crescer juntos!